Hoje a nossa leitura está em Gênesis capítulo 13. Capítulo 13 de Gênesis, ele fala sobre a separação entre Abraão e Ló. Nós vemos aqui, antes, o patriarca voltando do Egito. Capítulo 12 encerra com a expulsão deles ali do Egito e ele voltando. E o texto mostra que ele volta ao lugar de onde ele desceu, né? Ele volta a Betel, que é no texto bíblico aqui o lugar onde ele tinha antes levantado um altar pela primeira vez. Interessante que o Senhor Deus faz ele voltar ao lugar de onde ele não deveria ter saído para o Egito, senão para avançar em frente. E é como lá em Apocalipse capítulo 2, na carta à igreja de Éfeso, quando o Senhor fala, lembra-te de onde caíste. Então, a gente vê aqui Abraão voltando a um lugar, vendo um velho altar que ele tinha erigido anteriormente, né? E relembrando momentos da presença de Deus antes dele descer ao Egito, antes de passar tudo que ele passou, que nós vimos no capítulo anterior. E agora acontece mais uma coisa, Ló se separa. A Bíblia mostra que havia aí algum resquício do mundanismo, aí, alguma discussão, alguma contenda entre eles, entre os pastores, e Abraão ele não escolhe o lugar. A gente vê aqui que ele deixa na mão de Deus isso aqui, e pelo contrário Ló escolhe pela vista, escolhe o melhor lugar a seus próprios olhos, mas Abraão não. Abraão deixou ele escolher. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Aqui está bem de comum acordo com o pensamento do Novo Testamento. Né? Se alguém lhe obriga a andar uma milha, o Senhor Jesus falou-nos, vai logo duas. Ou se alguém está pleiteando contigo a túnica, larga a capa também, e vice-versa. Porque ao servo do Senhor, diz a palavra de Deus, não convém contender. E Abraão disse, não haja contenda entre nós. Tem pessoas que fazem uma contenda por muito pouca coisa, entendeu? Por uma capa e por uma túnica, ou por uma milha. Mas a palavra de Deus diz, não haja contenda entre nós, né? Vai duas, larga a capa, mas não seja um contencioso, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados pacificadores. E aqui a gente vê Abraão sendo um pacificador. Vamos resolver isso aqui. Escolhe você. Então, aqueles que estão servindo a Deus e em obediência ao Senhor, ou foram restaurados, como aqui no caso de Abraão, eles preferem dizer, Senhor, faça a tua vontade e direciona essa situação. Mas ele prefere, às vezes, não tomar partido. E aqui nós vemos que Ló, achando que tinha ganhado o mundo todo, né, acabou perdendo seus bens posteriormente. Mas Abraão não. Abraão não escolheu e acabou herdando tudo, como o Senhor Deus lhe havia prometido. Agora, é interessante que depois que Ló sai da presença de Abraão, ou Abrão, né? Depois que Ló sai da presença, Deus começa a dar prosseguimento na promessa. Deus começa a mostrar, e agora o Senhor Deus convida Abraão a erguer os olhos, não para escolher, mas para ver o que Deus tinha escolhido para ele. E é isso que Deus faz. Se você abre mão de algo aqui, por causa da paz, para não ser um contencioso, Deus tem coisas maiores para você, Deus tem coisas grandes. Então, que nós possamos tomar essa lição desse capítulo, esse dia para nós, de forma que a nossa vida seja pautada pela obediência ao Senhor, confiando que Ele sempre tem o melhor para nós e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, como sempre fez com a sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, tenham um ótimo dia na presença do Senhor.